Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa 11ª aula, né? A penúltima, então, desse semestre com calendário alternativo. Na semana que vem a gente faz o encerramento, então, falando um pouco da contemporaneidade e também, né, fazendo considerações gerais. Se alguém que tiver alguma pergunta pode me enviar, né? Se tiver alguma sugestão, enfim, eu posso comentar. Estou recebendo os trabalhos de vocês, na medida do possível eu vou respondendo, mas são bastante material, então às vezes dá um atraso, né, um delay, mas eu estou recebendo, né, e na medida do possível eu estou retornando a vocês. Alguém me questionou sobre a terceira avaliação, o terceiro trabalho, então depois eu posto, né, uma data um pouquinho mais extenso, também tem que ver o limite, né? Para eu fechar as notas, mas enfim, dá para dar de novo aí uns 3, 4 dias a mais para vocês encerrarem a terceira avaliação. A segunda, assim que eu corrigi todos, já lanço a primeira nota no sistema, que é a soma da primeira nota, que eu mandei para vocês por e-mail, com a soma da segunda nota, né? Que cada uma vale 5. E a terceira vale 10, né? Então no fim somam a primeira e a segunda, vai dar, né, 5 mais 5 dá 10, mais os 10 da terceira, soma tudo, divide por 2. Aí dá média final para vocês. Bom, qualquer dúvida também podem me perguntar, enfim. Vamos então iniciar hoje, né, falando sobre as teorias, né, e teóricos, autores de teorias da comunicação e do jornalismo da América Latina. Eu vou trazer, claro, aqui mais um mapeamento com um pouco de história, né, das teorias na América Latina, teorias da comunicação e teorias do jornalismo. Eu não vou entrar especificamente no conteúdo dessas teorias, porque são muitas, mas principalmente porque vocês vão ter depois, mais adiante no curso, as disciplinas de teoria do jornalismo e teorias da comunicação, né? Então, se eu falar aqui, eu vou estar, né, antecipando, né, algo que vocês vão ver mais para frente no curso. Então, claro, né, vou dar uma pincelada bem geral, mas depois vocês vão ver com mais profundidade nas outras disciplinas. Então, eu coloquei para leitura para vocês lerem, né? Eu coloquei o livro que é justamente Teorias da Comunicação, né? Esse livro organizado pelo professor Antônio Rolfel, pelo Luiz Martino e pela Vera Veiga França. É um livro que reúne autores brasileiros de teorias da comunicação, mas no capítulo 6, que é o que eu indiquei para vocês a leitura, que é da página 241 a 276, é um capítulo que fala especificamente sobre as teorias na América Latina. Então é esse o texto que vai dar base para o que a gente vai falar aqui hoje, mas, né, eu sugeriria para vocês a leitura na íntegra desse capítulo. Então eu disponibilizei, né, o livro inteiro no Moodle, mas vocês, para a leitura da disciplina, é o capítulo 6. Então ali vocês vão ler, e claro que eu acrescentei algumas coisas, também não vou conseguir falar de tudo que tem no capítulo, né? Mas um dos pontos é que desde a década de 30, né, se tem os primeiros registros assim de estudos. Quando eu falo estudos, claro, né, se tinha comentários em jornais, né, as rádios começam na década de 20, mas principalmente em jornais. Então eu estou me referindo a estudos vinculados a instituições científicas, né, principalmente as universidades. Então a Christa Berger, professora Christa Berger, professora foi professora da pós-graduação da URGS e acredito que ainda é atualmente da Unicinos, né, da pós-graduação. Ela vai fazer esse levantamento e então se tem esses registros iniciais aí já na década de 30, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre criação de cursos, etc. Da área do jornalismo, principalmente. Então, sobre as teorias latino-americanas, né, teve uma influência, né, inicialmente dos pesquisadores e dos estudos que estavam sendo feitos na Europa e nos Estados Unidos, né? Aí vocês vão ver também, eu não vou entrar aqui na questão, por exemplo, da escola de Frankfurt, que vocês vão ver na disciplina de teorias da comunicação, principalmente,
ou das primeiras teorias americanas, né? Walter Lippmann pesquisando opinião pública lá na década de 20, a criação do curso de jornalismo na Universidade de Colômbia no início do século XX, lá por 1904, 1905, que o Joseph Pulitzer, que dá nome ao prêmio Pulitzer, ele deixa como herança, né, um grande recurso. Ele era também um magnata, né, da comunicação nos Estados Unidos, para a Universidade de Colômbia criar o curso de jornalismo. Tem um livro que é um manifesto dele defendendo o ensino superior no jornalismo, né, que ele escreveu poucos anos antes dele falecer. E a Escola de Jornalismo de Colômbia é uma das mais tradicionais, né, do Ocidente. Então, já se tinha, né, virado do século XIX para o XX, se tinha uma preocupação. Ele traz lá nesse livro, até eu não separei aqui, mas é um livro publicado pela Insular, se eu não me engano, de Florianópolis. Ele traz argumentos, traz propostas de disciplinas que devem ser estudadas para os candidatos a jornalista, né, isso lá em 1904, né, 1905, por aí. Então, se tinha, na Europa e nos Estados Unidos já se tinha, né, a pesquisa, já se tinham livros teóricos, teorias, etc., que vocês vão ver, né? Eu não vou falar aqui porque vocês vão ver na disciplina de teorias da comunicação e do jornalismo. Mas o que eu quero dizer aqui é que esses estudos europeus e americanos são os primeiros a influenciar, né, nessas primeiras pesquisas da América Latina. Claro que com o tempo vai se mudando o objeto, né? Inicialmente se bebia da fonte dos europeus e dos americanos, mas depois teóricos latino-americanos passam a pesquisar essa relação mídia e sociedade dentro da América Latina, porque é um outro contexto, né, histórico e social, como a gente viu até agora. Então a influência da televisão, por exemplo, quando ela se populariza na América Latina, vai ter alguns pontos em comum com a Europa e os Estados Unidos, mas vão ter vários pontos particulares, né, que vão ser diferentes, assim como até hoje. Se vocês saírem daqui e forem para os Estados Unidos ou para a Europa ou para qualquer outro país, né, cada um vai ter suas peculiaridades, suas particularidades a partir da sua cultura, das suas leis também, né, enfim. Então, se busca entender então o que está se passando nessa sociedade, né? O que está acontecendo com a sociedade nessa relação com os meios de comunicação, e o jornalismo está inserido nesse contexto. Ela vai citar, por exemplo, que um impulso que se dá nas pesquisas de comunicação na América Latina acontece principalmente após a Revolução Cubana, né, e a Guerra Fria, né, após o fim da Segunda Guerra Mundial, que fez com que os americanos, como a gente já comentou aqui quando a gente falou do programa do Repórter Esso, inicialmente na rádio, depois na televisão, voltassem os seus olhares para a América Latina. Então, esse voltar os olhares significa também fazer pesquisa, né? Porque mesmo pessoas, grupos políticos, etc., que no seu discurso menosprezam, né, a ciência e as pesquisas, na verdade a gente vai ver, claro que aí já invadindo um pouco a parte das teorias da comunicação, que muito da pesquisa em comunicação se deu por fins políticos, né, para entender, né, a logística, as estratégias, para se fazer estratégias de comunicação, para se atingir um eleitorado, né, para se atingir as pessoas, né. Então, na verdade, né, as estratégias, né, as estratégias que as grandes empresas oferecem, principalmente hoje em dia, né, para políticos e grupos políticos e para técnicas de propaganda e publicidade, são resultados de pesquisas, né. Então, a teoria ela sempre teve também uma aplicação, de certa forma, prática. Então, em 1959, esse é um marco importante nessa história, né, é criado o Centro Internacional de Estudos Superiores de Periodismo para a América, né, o CIESPAL, que é uma iniciativa da Unesco e o Equador, né, o governo equatoriano, e tem então essa sede em Quito. Então é importante porque é uma instituição, né, que visa reunir pesquisadores de toda a América Latina, né, não só nacionais. A gente vai ver depois, né, que tem esses congressos, essas entidades dentro de cada país, mas tem entidades que são internacionais e que, né, englobam o continente latino-americano, por exemplo.
Então a gente chega justamente nessa questão para vocês terem uma ideia assim, de como se deu esse surgimento e crescimento dentro da América Latina, né? É válido também se olhar para o Brasil, porque muito do que aconteceu aqui, né, acabou acontecendo de maneira semelhante em outros países da América Latina, né? Por exemplo, o primeiro curso de jornalismo do Brasil foi o curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero de São Paulo, em 1947. Então, como eu falei, lá com a Universidade de Colômbia, né, que foi uma das primeiras de jornalismo dos Estados Unidos, até a Krista traz a primeira no artigo dela, se não estou enganado, é final do século XIX, né, e a gente aqui vai ter aí uma diferença de mais de 50 anos, né, até se criar o primeiro curso de jornalismo no Brasil. Então tem toda essa influência, né? Também o fato de ter na Europa e nos Estados Unidos acaba influenciando a própria criação, né, de um curso aqui no Brasil. Em 1959, o Instituto Venezuelano de Investigaciones de Prensa de la Universidad Central, né, é criado, né, esse instituto venezuelano que visa justamente responder a seguinte pergunta: o que publicou a imprensa venezuelana durante a ditadura, né? Então nasce a pesquisa, né? Se cria esse instituto para se fazer essas investigações todas, para também ficar como registro histórico e para se entender, né, essa sociedade, como que os meios de comunicação e o jornalismo está inserido nessa sociedade. Se é uma sociedade que vive sob uma ditadura, vai se pesquisar, né? Como que o jornalismo está inserido, como que ele se relaciona, como que ele é censurado, enfim, se é uma sociedade em que a violência urbana prevalece, também vai se olhar a partir dessa perspectiva. Se é uma sociedade democrática, enfim, mais pacífica, mesmo assim também vai se investigar, né, como que o jornalismo e os meios de comunicação estão inseridos. Então, nesse caso aqui, né, por isso essa pergunta está voltada para a situação da Venezuela num período de ditadura. Em 1967, é importante porque em 1947 surge o primeiro curso de jornalismo, mas só em 1967 o professor Luiz Beltrão vai se tornar o primeiro doutor em comunicação do Brasil, né, fazendo o doutorado dele na Universidade de Brasília. Então se tinha muito de se buscar, né, professores do jornalismo ou de se utilizar professores de outras áreas para ministrar determinadas disciplinas dentro do curso de jornalismo, ou se buscar o pessoal do mercado, né? Tem N nomes aí de jornalistas experientes e que foram chamados na época pelas universidades para ensinarem, né, a prática do jornalismo, e isso acontece no Brasil. Eu trouxe aqui o exemplo brasileiro, mas essa lógica ela se repete nos outros países da América Latina e especialmente aqui da América do Sul. Em 1970, então, surge o Centro de Estudos da Realidade Nacional na Universidade Católica do Chile, né, que quem acompanha futebol aí conhece pelo time, né, que está sempre disputando a Libertadores. Mas esse centro, ele é desfeito, ele é desmontado, né, pelo governo, pela ditadura do general Pinochet, né, que é o sujeito que a gente mencionou aqui, que fez o golpe militar no Chile, derrubando o presidente Allende, matando ele com ataques que aconteceram coincidentemente no dia 11 de setembro de 1973, ataques americanos à capital do Chile, em Santiago, para derrubar o governo Allende e colocar o governo militar do general Pinochet. Até no documentário do Gabo tem um determinado momento que, se vocês assistirem, que se fala que quando o Pinochet chega ao poder, o Gabriel Garcia Marques não dá mais detalhes sobre essa atitude, mas que ele faria uma greve literária, né? Ele não escreveria mais enquanto Pinochet fosse presidente do Chile. Então, e claro, isso aí tá tudo naquele contexto que a gente já falou aqui, né? Então, integrantes da Universidade do Chile acabam migrando para o México, né? Assim como vocês viram ali, o próprio Gabriel Garcia Marques, também quando ele é ameaçado de ser preso na Colômbia,
pela ditadura, ele antes de ser preso, ele já parte para o México, né, para se refugiar lá. Então, no México, né, eles são veiculados então ao Instituto Latino-Americano de Estudios Transnacionales, né? Então, a gente tem aí um contexto de teorias da comunicação e do jornalismo latino-americano que, como a gente viu lá desde o início, não se restringe à América do Sul, né? Vai até o México, lá no norte do continente americano, né? Então não está restrito aqui a Brasil, Equador, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, Chile, etc. E aí, em 1973, acontece o primeiro encontro de pesquisadores latino-americanos na Costa Rica, né? O CIESPAL, que é importante porque esses encontros eles seguem acontecendo, né? Então a gente tem, por exemplo, a ALAIC, que é uma instituição e que promove, claro, promove na situação sem Covid, né? Até não sei se vão promover online, porque algumas entidades vão promover congressos online esse ano, com participação totalmente online, mas na situação sem Covid, né, normal, são feitos encontros, né, um ano é no Peru, outro ano é no Chile, outro ano é no Equador. O ano que eu fui foi na USP, em São Paulo. Então, que o pessoal manda trabalho, apresenta artigo, tem os conferencistas que fazem as palestras de abertura, de encerramento, né, que são discutidos, né, e são autores que falam principalmente português e espanhol, né, então tem feito esse intercâmbio, né, de pesquisa, né, entre os pesquisadores da área da comunicação na América Latina. Então tem a LAIC hoje, né, mas começa lá com o CIESPAL em 1973, né, na página 246 do artigo, né, eu ia pedir para vocês olharem lá, porque tem um cronograma, né, disso tudo que eu estou falando, né, então tem aqui o ano, por exemplo, orientação, né, então tem CIESPAL em Quito, de 1959 a 73, né, mas a orientação e divulgação do modelo norte-americano, extensionismo e inovações, né, depois de 73 em diante, né, busca esse diálogo latino-americano com diagnóstico e planejamento em comunicação e vai indo, né? Então é uma tabelinha que tem aqui que a professora Crista fez e que aqui tá bem visível, né? Toda essa evolução histórica dos estudos latino-americanos de comunicação e de jornalismo. Então, a gente seguindo adiante, né, no final dos anos 60, início dos 70, que inicia uma reflexão com autoria mais latino-americana, porque até então eram principalmente autores, se pesquisava na América Latina, mas se utilizando principalmente de autores americanos e europeus, né? Então, principalmente a partir da virada dos anos 60 para os 70, começam a despontar, né, autores que são latino-americanos, que são argentinos, brasileiros, uruguaios, chilenos, etc., né? Aí até ela vai colocar aqui, pois as condições estruturais do subdesenvolvimento passam a ser consideradas e incorporadas na análise dos meios. Aquilo que eu falei antes. A gente vive numa sociedade que é diferente, né, da sociedade europeia e americana e também de outras nações e culturas do mundo. Então tem que se levar em consideração essas particularidades na pesquisa, em comunicação e em jornalismo. Então eu fiz, por exemplo, a gente falando da Universidade de Colômbia, quando eu estava fazendo o meu estágio doutoral na Universidade de Nova York, eu fiz um curso breve, né, de uma semana na Universidade de Colômbia, que era sobre jornalismo em zona de conflito, né? E ali haviam jornalistas, tinha israelense, tinha mexicano, tinha inglês, australiano, e cada país ali tinha sua particularidade, né? Foi ali que eu fui me dar conta e, de certa forma, descobrir, porque eu não tinha me antenado para isso, da questão da periculosidade que os jornalistas mexicanos vivem, né? O tráfico, principalmente no norte do México, é uma situação realmente de guerra, né? De guerra civil. Realmente eles matam jornalistas ou qualquer pessoa sem nenhuma cerimônia, né? Então, com esse contato com esse jornalista mexicano que participou, por exemplo, né, eu fui me dar conta, né, do que era, né, o contexto social do México, né, e para o jornalista. Então, no Brasil vai se ter uma realidade que inclusive vai variar de região para região, né?
de estado, de cidade para cidade. Então, por exemplo, Pelotas, aqui a gente tem um contexto social urbano diferente de Porto Alegre, diferente de São Borja, lá na fronteira, diferente de Passo Fundo, mais no centro, Santa Maria, enfim. E vai ser diferente do Paraná, de Santa Catarina, né? Depois lá Rio de Janeiro, São Paulo, mais para cima, né? Minas Gerais, o Norte, Nordeste, enfim. Então tem tudo isso, né? Essas diferenças de história, desenvolvimento social urbano, estrutura social urbana, cultura, tudo isso que a gente vinha falando até aqui. E que depois tudo isso vai se remeter lá nas obras de algum desses autores latino-americanos que eu vou comentar daqui a pouco. Então as reflexões giram em torno do panorama político-histórico, né, de cada região. E a professora Crista, então, autora do artigo, né, desse capítulo do livro, traz as primeiras revistas. Eu não vou mencionar aqui porque são muitas, mas ela traz esse histórico também das revistas da área que até hoje são fundamentais e que, claro, dão um caráter acadêmico, né, para pesquisa em comunicação, em jornalismo, mas ela, só para fazer esse registro, então, que ela traz esse histórico das revistas latino-americanas, revistas acadêmicas, né? E que se tem, então, principalmente nesse primeiro momento, um caráter meio que de denúncia, né? Mais ou menos como um observatório, né? Então são especialistas da área que analisam principalmente veículos, jornalistas, textos, material produzido, né? Produtos culturais, enfim. Então, as duas principais temáticas que a professora Crista vai colocar: primeiro, estudo da estrutura de poder dos meios de comunicação, né, transnacional e nacional, e as estratégias de comunicação. Então vem desde da estrutura, né, dos conglomerados, enfim, e com essa consideração da influência externa que muitas vezes acontece, como a gente mencionou aqui no caso do Repórter Esso, que é algo que vinha dos Estados Unidos para ser veiculado aqui. E aí a própria biografia do Chateaubriand, se vocês forem ler Chateau, Rei do Brasil, vai trazer muito desse relacionamento do Chateau com os conglomerados americanos e um pouco menos, mas também europeus. E o estudo sobre as formações discursivas e as mensagens da cultura de massa desde suas estruturas de significados, né? Então é analisar também o conteúdo, né, dessas mensagens, né, que são repassadas e produzidas pelos meios de comunicação. Claro que aqui a gente está se referindo ao contexto histórico do período, principalmente dos anos 60, 70, que é quando começa a se voltar os olhares para a América Latina, né? Aqui alguns autores, eu coloquei 3 fundamentais, tem muitos outros, alguns professores podem considerar outros mais importantes do que esses, enfim, mas são 3 autores que vocês vão voltar a eles em teorias de jornalismo e da comunicação e que são assim são bastante conhecidos, né, e importantes para a consolidação, porque também são autores que são referenciados fora, né, da América Latina. O primeiro eu coloquei aqui o autor brasileiro, então, o José Garcia Marques, que ele nasceu em 1943 e faleceu recentemente, em 2018. E ele foi um dos fundadores da Escola de Arte e Comunicação da USP, né, e foi o fundador presidente da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que tem até hoje e que esse ano, por exemplo, vai fazer seu congresso online, que é a maior entidade que reúne pesquisadores da comunicação e que realiza congressos regionais e nacionais anualmente, né? Cada ano, por exemplo, o nacional é numa cidade, né? Esse ano seria em Salvador. 2 anos atrás, se não me engano, foi em Joinville, já foi em Caxias, já foi em Porto Alegre, já foi em Manaus, já foi em São Paulo, enfim. E aí reúne principalmente aí, se vocês falarem com os veteranos aí, para quem é do primeiro semestre, né, eles já conhecem, né, reúne principalmente alunos de graduação dos cursos, principalmente de jornalismo, relações públicas e publicidade, nesses congressos nacionais. Mas a gente mais para frente aí no curso a gente conversa mais sobre isso. E ele foi o fundador presidente, né? E ele teve também 173 livros publicados. Então, qualquer coisa de jornalismo que vocês forem na hora de fazer o TCC de vocês vão ter algum livro, algum texto do Marquês de Melo sobre, né? Se vocês falarem de TV, se vocês falarem de impresso, se vocês falarem de internet, se vocês falarem de pesquisa, se vocês falarem de rádio, né? Vai ter algum texto dele. Se vocês falarem de gêneros jornalísticos, de texto jornalístico, né? Ele escreveu sobre tudo que tinha para escrever sobre jornalismo e ele também teve atuação no mercado. Agora não vou me recordar exatamente, mas se não me engano, na Folha, Estadão,
e outros grandes veículos do Brasil. O Nestor Garcia Canclini, né, um autor argentino que nasceu em 1939 e está vivo até hoje, né, mas algumas obras dele acabaram se tornando referência, né. Uma delas é a que eu comentei na semana passada, que é a Culturas Híbridas, né, em que ele vai falar sobre a questão de história da hibridez, da mescla, e de que a partir, por exemplo, da mescla entre o tradicional e o novo, entre cultura popular e cultura erudita, né, vai se ter um terceiro produto, que vai ser um produto híbrido, né, que vai utilizar, por exemplo, ele cita exemplos de quando se pega algum elemento da cultura popular ou da cultura erudita para se fazer uma peça de publicidade, quer dizer, feita essa, né, entra em contato nessas culturas às vezes diferentes, então ele vai se preocupar muito com isso. Também tem outro livro dele, Diferentes, Desiguais e Desconectados, Consumidores e Cidadãos, né? Então também ele tem uma variedade de livros aí que serve para pesquisar muita coisa. Um autor argentino que tem obras traduzidas para o português, que também é estudado e citado, né, em universidades americanas, europeias, né, como o Marquês de Mello, e como o terceiro aqui, que é o Jesus Martín Barbeiro, né, que é colombiano, nasceu em 1937, e ele é autor dos Meios às Mediações, que eu mencionei aqui, porque ele desenvolve muito isso que a gente já falou, e até eu já tinha citado ele, porque ele desenvolve esse conceito, né, da televisão, principalmente, como unindo pontos, né, e culturas, né, diferentes, que dá aquela ideia que a gente comentou de unidade nacional, né, dos meios de comunicação servindo para se ter essa ideia de unidade nacional. Aqui eu botei uma citaçãozinha dele que mais ou menos sintetiza isso que eu estou falando, né. Ele se preocupa muito também com a ideia da formação do conceito de massas, né. Ele vai colocar, mas que é uma massa? É um fenômeno psicológico pelo qual os indivíduos, por mais diferentes que seja seu modo de vida, suas ocupações ou seu caráter, estão dotados de uma alma coletiva que lhes faz comportar-se de maneira completamente diferente de como se comportaria cada indivíduo isoladamente. Aí tem aquelas cenas clássicas assim do sujeito que está num jogo de futebol, num show de música, de banda, que faz alguma coisa que ele nunca faria se estivesse sozinho, né? Ou se estivesse em outra situação de contexto social que não é a situação em que ele está inserido numa multidão, né? O Canclini aqui eu também coloquei uma frasezinha dele para sintetizar, né? Como a hibridação funde estruturas ou práticas sociais discretas para gerar novas estruturas e práticas, às vezes isso ocorre de modo não planejado ou é resultado imprevisto de processos migratórios, né? Então, por exemplo, quando tem uma migração, a gente falou lá mais para trás da vinda dos escravos africanos. Então, né, eles trouxeram com eles alguns elementos da sua cultura, por mais que tenham sido oprimidos e censurados. Mas, né, esse resultado do estrangeiro que vem e essa mescla com a cultura do povo em que ele está chegando, aí isso vai se chamar de uma cultura híbrida, de certa forma. Então, turístico, de intercâmbio econômico ou comunicacional. Mas, frequentemente, a hibridação surge da criatividade individual e coletiva, né? Pode ser uma peça publicitária, uma música, enfim. Não só nas artes, mas também na vida cotidiana e no desenvolvimento tecnológico. Por fim, então, para encerrar, eu só coloquei algumas dicas aí que acabaram passando, né? Relacionado até aos últimos conteúdos, né? Um filme, O Gabo, que eu mandei para vocês, um e-mail, né, comentando sobre isso, documentário sobre o Gabriel Garcia Marques, que tem na Netflix. Tem a obra jornalística do Garcia Marques, que são 4 volumes com os textos de jornalismo literário dele. Tem a série Immigration Nation, que eu acho que eu cheguei a comentar brevemente anteriormente, que é sobre imigrantes, mas que pega principalmente imigrantes latinos nos Estados Unidos. Esse tema de imigração também aparece no livro Os Estrangeiros do Trem N, do Sérgio Vilas-Boas, nesse caso mais brasileiros que moram em Nova York e que vivem num submundo, de certa forma. E o livro Calha a Boca Jornalista, do Fernando Jorge, que pega muito da história da censura e da violência contra jornalistas no Brasil. Bom, seria isso. Semana que vem, como eu falei, se você tem perguntas, pode me mandar para eu comentar nessa última aula, então, desse calendário alternativo. Fiquem bem, uma boa semana a todos.